Bom dia! Bom dia, bom dia! Mais uma live aqui, Café com a Adri começando. Um bom dia para vocês. Bom dia, Deia! Que saudade! Como que você tá? Você que for chegando aqui, ó. Gente bacana, gente do bem, chega, já convida alguém, entendeu? Porque isso aqui é uma live para todo mundo. Então você chega, já chama alguém. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou fazer uma live de compartilhamento. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Talvez algumas coisas que eu nunca compartilhei aqui, que eu nunca falei aqui. Então fica aqui. É uma live sobre comportamento. Então, se você conhece alguém que está precisando ampliar o conhecimento sobre si, sobre comportamento, sobre pessoas, convida, aperta aqui, ó, no botãozinho e convida para a live, pra gente ficar junto aqui. Bom dia, Jaque, bom dia, Ana. Vocês vão chegando, já vão convidando o povo. Se você tem alguma pergunta específica de algum vídeo meu que você assistiu, de algum stories que você viu e ficou com dúvida e gostaria de fazer uma pergunta, mesmo que seja de um conteúdo anterior a esse, manda aqui pra mim, que a gente vai conversando. Bom dia, Eric. Então, gente, eu queria compartilhar algumas coisas com vocês sobre comportamento e sobre vida, né? E aí, a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a seguinte: a percepção que você tem de algo molda este algo, entende? Então, vamos lá. A percepção que você tem de você mesma molda o jeito com que você trata você mesma. Só que isso é de uma maneira ampla. A percepção que você tem de Deus molda a sua relação com Deus. A percepção que você tem de homens molda a sua relação com os homens. A percepção que você tem sobre dinheiro molda a sua relação com o dinheiro. Então, a percepção que você tem de algo molda a forma como que você se relaciona com aquele algo. E isso se aplica a tudo. A percepção que você tem de algo molda o seu jeito de se relacionar com aquele algo. E muitas vezes você tem lutado para mudar coisas que você precisaria mudar apenas a percepção sobre aquela coisa e não o comportamento sobre aquilo. Entende isso? Muita gente tem lutado para mudar a sua atitude sobre comida, sobre dieta, e na verdade é quase que uma luta em soco em ponta de faca. Porque, na verdade, o que ela precisa entender e mudar é a percepção que ela tem sobre os alimentos. Muitas vezes, o alimento para ela é uma recomposição, é uma recompensa emocional. Só que esse é o lugar do alimento? Não. Só que a gente para trabalhar isso? Também não. E aí tem pessoas que sofrem por compulsão alimentar e o que ela precisa trabalhar, muitas vezes em processo terapêutico, é a percepção que ela tem daquilo. E isso parece uma coisa simples. Eu não sei o quanto isso é simples ou não, na verdade, para vocês. Não sei o quanto vocês já refletiram sobre isso ou não. Mas eu quero que você perceba isso. A percepção que você tem de algo molda o comportamento que você tem sobre aquele algo. Onde isso pega? Quando você tem percepções erradas de tudo aquilo que é base. Então, por exemplo,
a percepção sobre a vida, ela é errada. Logo, o seu comportamento em relação à vida vai ser completamente distorcido. Consegue me entender? Qual que é o meu convite para vocês? É que vocês possam refletir no seguinte ponto sobre o que é a vida de fato. O que é a vida? A gente às vezes fala de propósito, às vezes a gente fala de identidade. Você já me ouviu falar de propósito, você já me ouviu falar de identidade, você já me ouviu falar de tantas coisas, mas se você tiver uma percepção errada sobre o que é a vida, você vai trabalhar propósito de um jeito errado, você vai trabalhar casamento de um jeito errado, você vai trabalhar dinheiro de um jeito errado, você vai trabalhar relacionamento de um jeito errado. E todas as coisas que você for fazer na vida, elas vão estar ligeiramente distorcidas. Só que, sei lá, 3 graus de distorção hoje aqui pode ser um desvio de rota amanhã. Então, o meu convite para você é: o que é a vida para você? Qual a sua percepção sobre isso? Será que você tem lutado e será que você tem vivido aqui nessa vida pelos motivos certos? Será que a sua percepção sobre o existir, ele é real ou ele é distorcido? Entendem? Conseguem me entender? E tem uma coisa que está intimamente ligado, que está na raiz, que está na estrutura do viver, que é a liberdade. Peraí. Viver é exercer liberdade. Você é feito de forma livre. Você é uma pessoa livre. Você é feito de uma forma livre e viver é exercer a liberdade. E o que é a liberdade para você? Viver é exercer a sua liberdade, a liberdade de escolha, a liberdade de potência, liberdade de ação, liberdade de pensamento, liberdade de acreditar ou não acreditar, liberdade de fazer ou de deixar fazer. Viver é uma escolha. Viver é exercer a sua liberdade. Quando você entende isso, você começa a pegar a sua própria vida na mão. E aí você começa a entender um pouco da dinâmica da vida. Se viver é exercer a própria liberdade e você entende que isso é, então, uma responsabilidade sua, você deixa de culpar ou terceirizar suas próprias responsabilidades para viver a própria vida. Porque muita gente não consegue caminhar na própria vida ou caminhar em alguns assuntos na vida porque esquece que viver é exercer a liberdade. E aí, de repente, você tá com menos dinheiro do que você gostaria e você culpa o fato de você ter nascido num país de terceiro mundo, a Dilma, o Bolsonaro ou sei lá quem. Menos a você mesmo. Aí o seu casamento terminou, ou o seu relacionamento terminou, e você culpa todo mundo, até a sua avó, seus ancestrais, todo mundo é culpado, menos você. E na verdade você tem um erro de percepção sobre o que é a vida inicial. Já que você tem um erro de percepção de entender que viver é exercer a liberdade, você começa a achar culpados, né? Que não você. Se você empreende ou se você não empreende, viver é exercer a sua liberdade. Se você acredita ou não acredita em Deus, viver é exercer a sua liberdade. O fato de você ser livre não altera as suas responsabilidades. E isso precisa estar claro. Outro porém, o fato de você ser livre e não acreditar em algumas coisas não altera a verdade sobre aquelas outras coisas. Porém, você precisa exercer a sua liberdade para ter a percepção clara de que se está vivendo. Isso é tão óbvio e isso é tão claro
que as pessoas que são privadas de liberdade são escravos. As pessoas que são privadas, às vezes, da sua própria liberdade em ambientes muito menores, elas são doentes. As pessoas que são privadas de pequenas liberdades, como ir e vir, elas são prisioneiras de algo. Mas isso é uma menor parte da população. Embora seja muito sofrido, é uma menor parte da população que vive em cativeiros. É uma menor parte da população que vive em guerras. É uma menor parte da população que vive em restrições de liberdades como essas de ir e vir de forma drástica. A maioria da população vive numa falta de liberdade interior dela com ela mesma. E aí ela vive presa nas próprias questões de erros de percepção do que é a vida, esperando alguém vir ao seu resgate quando tudo que ele precisava fazer, tudo que ela precisava fazer é exercer o direito, exercer o dever de fazer escolhas e caminhar e pegar a vida na própria mão. Entendem isso? Conseguem entender que a vida é exercer a liberdade? E a liberdade, ela existe para todos. Tanto que quando você lê histórias, por exemplo, de pessoas que passaram por coisas muito drásticas, como cativeiro, prisão, livros sobre a fase do Holocausto, pessoas que sobreviveram a isso, é porque elas conseguiam manter a liberdade na sua mente. A mente dela não estava cativa, a mente dela estava em liberdade. E mesmo o corpo, ou a situação, ou o momento que ela estava vivendo estivesse em aprisionamento, o que ela vivia era em liberdade. E o que acontece hoje não é muito diferente. Às vezes a sua vida não caminha em algumas áreas porque você esquece que você é livre naquela área. E aí você fica então esperando vir de alguém a solução que você quer para aquilo. E ela não virá. Ela virá quando você se levantar e começar a tomar as suas decisões, as suas atitudes. Porque você é feito livre. Você é feito de forma livre. O ser humano, ele é feito para a liberdade. Então não vai vir ninguém resolver a sua vida. E entender que a liberdade é a responsabilidade de se tomar as atitudes em todas as áreas da sua vida para se ter o resultado que se quer é uma baita dose de autorresponsabilidade. E é por isso que muita gente fica esperando então vir a resposta de algum lugar. E não das próprias atitudes. Porque é muito mais fácil quando alguém vem resolver o nosso problema e não você mesmo. É muito mais fácil se você acha que Deus vai mandar dinheiro do céu para você. É muito mais fácil do que você levantar e falar, eu tenho que ganhar esse dinheiro. É muito mais fácil quando você acha que é Deus que vai vir do céu resolver o perrengue que você teve, sei lá, com alguém na tua vida. Ou ainda você achar que é só o outro que é culpado disso. E não você mesmo. Todas as vezes que você não se responsabilizar pela sua própria vida, você é um escravo. Você não está exercendo a liberdade de agir. Só que você não acha isso, né? Você acha que o outro tem que te ajudar. Você acha que o mercado tá ruim. Você acha que o marido ou a esposa tá difícil. E não você mesmo. Ou você acha que dinheiro não é pra você, ou você acha que você nasceu pobre mesmo e de repente é essa a sua história. Toda vez que você não levantar e for livre nas suas escolhas, você está sendo escravo. E aí eu quero te perguntar, você tem sido escravo de quê? Ou de quem? Se você não tem vivido fazendo as suas escolhas, se você não tem vivido de uma forma onde você levanta e é livre para fazer as suas escolhas, você tem sido escravo.
se você acha que alguém na vida tem que pagar a tua conta, se você acha que alguém na vida tem que fazer algo para que a sua situação seja melhor, você tem sido escravo deste alguém, desse sistema, deste algo que você tem esperado para sua vida então ser melhor. Você realmente só vai ser uma pessoa livre, leve, solta, quando você entender que é na percepção que a vida é uma liberdade de escolhas, é uma liberdade de ações, é uma liberdade de realizações, que você vai conseguir entender o seu próprio potencial, a sua própria força e então começar a ter uma vida que faça sentido para você mesmo. As pessoas, elas se sentem muitas vezes aquém do seu potencial porque de fato elas não estão usando o potencial. E elas não usam o seu potencial e ainda assim a maioria culpa ou responsabiliza o ambiente de trabalho que ela está, a casa que ela vive, o lugar onde ela está. E não entende que o potencial diminuído ou essa percepção de que você poderia entregar mais para a vida, que você poderia entregar mais para as pessoas, está no fato de você não estar exercendo a liberdade da própria vida. Ou seja, você não pegou a vida na mão. Você está terceirizando algumas escolhas, você está terceirizando algumas responsabilidades, você está esperando alguém vir e pagar a tua conta, entende? Então, enquanto você não cuidar da sua vida de uma forma integral, enquanto você não se responsabilizar pelos resultados que você tem em todas as suas áreas, enquanto você não entender que a vida é uma liberdade onde você exerce os seus atos, onde você coloca para fora a sua potência, você vai se sentir perdido. Você sempre vai achar que poderia mais. A vida é potência de vitalidade e você fica restringindo aquela sua potência vital. Isso vai fazer com que você tenha uma percepção de que você não está vivendo. Não está vivendo a própria vida, não está vivendo a sua história, não está vivendo o que você deveria viver ou gostaria de viver. E aí entra um dado interessante, né? Que o Brasil, ele é um dos países que mais consomem antidepressivos e ansiolíticos. Nós não somos o país da guerra, nós não somos o país do cativeiro, nós não somos o país onde está vivendo situações no mundo bem drásticas, mas nós somos o primeiro país em ansiolítico, se não me engano, e o quinto país em depressão ou vice-versa. Nós somos super consumista em drogas ansiolíticas e drogas de depressão. E não somos escravos como outros povos. Mas existe uma raiz na nossa cultura, existe uma raiz no pensamento do nosso povo, de forma geral, onde se espera que alguém venha resolver, onde se espera que o dólar então melhore para que os meus resultados sejam melhores, se espera então que o governo faça alguma coisa para que então a minha situação seja melhor. Existe um pensamento muito popular, muito comum na nossa cultura, de que os seus resultados é consequência de alguma outra coisa e não de você mesmo. Toda vez que você se prender a isso, você se torna escravo disso. Toda vez que você se torna escravo de algo, você deixa de viver a sua própria vida, a sua própria identidade. Se você não vive a própria vida, a própria identidade, você diminui o seu potencial. Se você diminui o seu potencial, a potência da sua vida, você se sente depressivo, você se sente perdido, você se sente ansioso, você se sente doente, você se sente alguém fora da caixinha, entende? Mas talvez é porque esteja, e está porque não está se colocando no lugar de fazer as escolhas e de mostrar para fora, de colocar para fora a potencialidade da sua própria vida.
você tem achatado os seus potenciais, você tem não feito o que você gostaria de fazer, você não tem colocado uma meta para fora. E aqui um parênteses, gente, meta sempre é para fora, meta nunca é para dentro. As metas da vida, elas sempre são para fora. Por isso que tudo é sobre pessoas. Porque se a sua meta, por exemplo, é ser mais generoso, é para fora. Mesmo que seja algo tão maravilhoso como ser mais generoso, é para alguém, é para fora, é movimento, certo? Se a sua meta, por exemplo, é que a sua empresa cresça, também é para fora. Você precisa ajudar mais pessoas, vender mais produtos, é para fora, certo? Porque toda vida ela é relacional e para os outros. Seu talento, sua força, seu potencial não é para você. Então, se você tem achatado o seu potencial ou colocado as suas grandes metas com você no centro, você está se matando, você está indo para dentro. E a vida é sobre ir para fora. Então, você precisa se responsabilizar por aquilo que se é. Inclusive pelo fato de que você precisa, nesta liberdade que você é composta, exercer a sua potência vital. Exercer a sua potência vital é colocar para o mundo a sua força, colocar para o mundo a sua energia, colocar para o mundo as suas ideias, colocar para fora aquilo que você precisa pôr para fora. Mas se você vive achando que a vida é sobre os seus objetivos, que a vida é sobre as coisas que você precisa resolver para você mesmo, que a vida é sobre alguma coisa onde você seja um pivô, você está colocando as coisas para dentro. E viver é saber, é ter a percepção, a clareza de que a sua potencialidade ela precisa ir para fora. É lembrar que você é uma pessoa livre. É lembrar que você é uma pessoa livre. E toda vez que alguém ou algo tira a sua liberdade, esse alguém ou esse algo está achatando a sua potencialidade. E toda vez que alguém achata a sua potencialidade, ela tira um pedaço de você, ela começa a te fragilizar como pessoa. Por isso é tão importante você não abrir mão da sua liberdade. Liberdade de pensar, liberdade de se expressar, liberdade de realizar, liberdade de ser você, liberdade de ir e vir. Por isso, quando um país ele vai dominar ao outro, quando você lê histórias de guerras antigas ou recentes, a primeira tática é usar a força para reduzir a liberdade. Por isso também que esse caos todo de pandemia está sendo um período onde os governos estão treinando as suas forças, tirando pequenas liberdades da população, e muitas pessoas não percebem esse treino de manobra de poder, entende? Toda vez que um povo é dominado por outro povo, existe uma diminuição de liberdade. Seja de horário, seja de restrição de horário, seja de restrição de pensamento, seja de restrição de fala, isso diminui liberdade. Toda vez que alguém diminui sua liberdade, você está achatando a sua potência, você deixa de viver. Toda vez que você achata a sua potência, essa pessoa está te dominando em alguma parte, já não é mais você. Entende isso? Por isso que nós somos feitos de maneira livre. E seremos, inclusive, julgados pela lei da liberdade. E se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O quanto isso é complexo para vocês? O quanto isso é claro para vocês? Como que é isso para vocês? Como que vocês estão digerindo isso? Me conta um pouco. Se tá ficando dúvida, você pode colocar aqui ou você pode mandar na caixinha que a gente vai... eu vou ajudando vocês. Mas essa percepção de que viver é exercer a sua liberdade,
viver é mostrar a sua potência de ação para o mundo, precisa estar muito claro para você. Porque se isso não está claro para você, todas as coisas que você for fazer, você é pequeno refém, pequeno escravo. Se você acha, por exemplo, que no campo do dinheiro, por exemplo, você não é 100% livre, que você é dependente de algo ou dependente de alguém, que na verdade você não é tão capaz assim de ganhar muito dinheiro, de fazer muito dinheiro, de prosperar de uma maneira ampla, se você não acredita nisso, você não consegue exercer a liberdade de produzir. Outro exemplo, para você ampliar a sua percepção. Se você acredita que você não tem boas ideias e que você não tem nada muito importante para colocar numa relação, toda vez que você estiver numa roda, num diálogo com alguém, você tende a falar menos. Você tende a diminuir a sua potência vital. Em alguns exemplos isso fica mais claro do que outros. Por exemplo, nesse da roda do ambiente. Quando tem uma pessoa que ela acredita que ela não fala tão bem assim, ou que ela acha que ela não tem tanto para colocar assim, ou acha que as pessoas todas estão lá e vão julgar ela, né? Ou então o que vão pensar de mim? Ela começa a não falar, não se expor. Com isso, ela vai diminuindo a sua potência vital, potência de vida. Só que isso pode acontecer em todos os ambientes da sua vida. Você pode estar diminuindo a sua potência vital como esposa. Você pode estar diminuindo a sua potência vital como filho, como marido, como homem na sociedade. Gente, eu vou fazer um parênteses. Homens, cadê a força vital de vocês? A maioria dos homens, gente, a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas tentam achatar a potência vital masculina, colocando ainda como se isso fosse uma coisa boa. Muitas mulheres educam seus meninos para se comportar como meninas, como se isso fosse uma coisa boa, em pequenos detalhes. Potência vital, ela é individual e ela jamais deve ser abafada. Você tem que usar a sua potência vital, a sua força vital nos lugares certos, mas não é sobre achatar, diminuir diminuir, achatar e apagar a sua força vital. É sobre aumentar a sua potência vital e colocar e usar ela nos lugares certos. Cadê os homens com potência vital? Cadê as mulheres com potência vital? Mas eu vejo muitos homens se calando. Eu vejo muitos homens diminuindo a sua força. Eu vejo muitos homens se anulando como homens. Porque não entende que viver é exercer a sua liberdade. E aí, ao negar a sua potência vital, ele também está escolhendo isso. Isso é exercer a liberdade. Mas ele acha que não, né? Ele acha que às vezes é pra ir num caminho mais fácil ou não confrontar a outra pessoa. E aí ele deixa de exercer a sua potência vital. Perde ele e perde todos nós. Toda vez que você deixa de fazer algo pra você, no sentido de colocar para fora a sua força, colocar para fora a sua visão de vida, colocar para fora os seus dons, os seus talentos, colocar para fora a execução do seu propósito, toda vez que você deixa de fazer isso, toda vez que você diminui a sua força vital, a sua potência vital, perde você, mas perde todos nós. Não é só sobre você, porque a vida não é só sobre você. Então não adianta falar, não, tudo bem, eu me adequei a essa situação. Eu sou o único culpado disso, não. Ou o único prejudicado disso, não. Você está se prejudicando e prejudicando a todos nós. Fiquem com isso. Quando você não exerce a liberdade de ser quem se é e coloca essa liberdade na mão de alguém, você está diminuindo a sua potência vital. Quando você diminui a sua potência de vida, você se torna escravo de algo ou alguém.
Quando você se torna escravo de algo ou alguém, você adoece. Por quê? Porque tirou algo de você. Falta. Você começa... As primeiras doenças são no campo psicoemocionais. Entende? Você começa a se sentir perdido. Falta uma resposta para você. Falta algo ali para você que você nem sabe o que é. Mas é que você tirou a sua liberdade de viver a própria vida e colocou na mão de alguém. E às vezes, essa liberdade que lhe falta é a falta de perdão. É a falta de aceitação da própria história. É a falta de entender quem se é. Independente se é uma coisa difícil ou fácil, você precisa recuperar a sua liberdade de viver. Pegar a sua vida na sua própria mão e viver a própria história, construir a própria história, colocar metas fora de você e não só dentro de você e usar a sua potência vital para ir atrás dessas metas e realizar as coisas da vida, de coisas simples a talvez algumas coisas mais complexas, mas precisa disso, senão você adoece, murcha e morre. Entende isso? Às vezes, Dri, quando a pessoa quer se impor, é vista como rebelde. Daí, muitas vezes, é melhor ficar calado para evitar problemas. Olha só. Lore, o comando, ele nunca é sobre força. Nunca. Ninguém exerce autoridade pela força. São coisas separadas. Então, aqui você colocou, quando a pessoa quer se impor, é vista como rebelde. Porque é. Ninguém se impõe com força. Ninguém. Ninguém. Isso é rebeldia, isso é outra coisa. Menos comando. Tem uma coisa bastante simples para você entender. Quando uma pessoa invade um país, por exemplo, quando você teve as guerras, quando você estuda as guerras da Europa e você vê uma pessoa invadindo outro país, por exemplo, Napoleão, né? Napoleão, ele invadiu Espanha, certo? Então você conhece a história. Napoleão usou força, fez muita coisa na Europa, ele invadiu Espanha. Por quanto tempo Napoleão comandou Espanha? Por quanto tempo o Napoleão teve autoridade sobre Espanha? Nenhum dia. Toda vez que a gente impõe força, a gente exclui a autoridade. Quando você precisa usar força, é porque você não tem autoridade naquele lugar. Então, se você precisa levantar a voz, se você precisa bater na mesa, se você precisa gritar, é força. Então, você não está exercendo autoridade. O que você precisa achar? A raiz desse problema. Por que eu preciso gritar para as pessoas me ouvirem? Por que eu preciso bater na mesa para as coisas acontecerem? Por que eu preciso pôr força para que algumas coisas aconteçam na vida? É porque não se tem autoridade. E isso é dolorido, tá? Então, isso em todos os pontos. Por exemplo, na educação dos filhos. Quantas vezes, gente, quando eles eram menores, às vezes eu falava, guarda brinquedo, não guarda. Guarda brinquedo, não guarda. Guarda brinquedo, não guarda. Guardem os brinquedos! Aí você dá um gritão lá, eles vão guardar os brinquedos, entende? Não era autoridade, era uma força. Toda vez que você precisa exercer força, você não exerce autoridade. Por mais que eles te obedeçam. Por mais que Napoleão ocupou Espanha, ele nunca exerceu a sua autoridade por lá. Ele só conseguiu exercer a sua força. Por mais que as pessoas façam o que a gente quer, quando a gente coloca força, você não tem autoridade. E se você não tem autoridade, você não tem o comando daquilo. Então, um empresário, por exemplo, ou
uma empresária, onde ela tá com um pequeno negócio e às vezes tem que lidar com fornecedor, com funcionário, com cliente, atrás do balcão, na frente do balcão, na internet, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Se o empresário ele não entende que base, o pilar é ele desenvolver a autoridade para que ele consiga dar comandos e as pessoas fazerem e exercerem a sua visão sobre aquele negócio, ele vai acabar maluco, porque ele vai tentar usar força de dinheiro, força de bravura mesmo, né, de vitalidade, ou qualquer tipo de força para que as pessoas façam o que ele quer, porque é muito mais fácil você exercer força do que autoridade. Entende? Então, quando a gente está numa situação onde precisamos colocar autoridade e não conseguimos, não é com a força que a gente vai conseguir. E se não conseguimos colocar autoridade naquilo que precisamos colocar, eu preciso analisar. Eu preciso parar e entender qual é a raiz deste problema. Porque se eu estou no meu lugar, se eu estou no meu papel, se eu tô no que é minha função ali e mesmo assim eu não tenho autoridade, eu preciso descobrir o que está acontecendo, qual é o erro meu e da relação onde isso não consegue fluir. Pode ser um erro de percepção dos outros em relação a alguma coisa, pode ser um erro de atitude sua e que você não esteja percebendo, mas você precisa encontrar a raiz. Quando digo se impor, quero dizer se posicionar, ter a sua própria opinião. Deixa eu voltar aqui então. Ter a própria opinião, algumas pessoas se calam para ter a própria opinião para evitar conflitos. É isso, né, Lori? Então, isso, na verdade, é exercer uma liberdade. A pessoa acha que com isso ela tá deixando pra lá, mas não, ela tá exercendo a sua liberdade. Ela teria liberdade de falar o que ela pensa. E ela, na liberdade de escolher falar ou calar, ela escolheu calar. Ela exerceu a liberdade dela. E quando alguém exerce a liberdade de se calar para evitar o conflito, essa pessoa é um egoísta. Ela não é um pacificador. A pessoa que, igual você falou, não se posiciona na sua própria opinião para evitar o conflito, não é uma pessoa sábia, é uma pessoa egoísta. Só tá pensando nela. Como para ela é difícil lidar com conflitos, então ela nem vai ali. Então ela só tá pensando para ela. Esse é o tipo de pessoa que vai achatando a sua potência. A pessoa que se cala diante do dia ruim, a pessoa que se cala diante de uma situação ruim, a pessoa que se cala diante de um ambiente onde ela precisava dar a sua opinião, na verdade o foco está sobre ela. E toda vez que o foco está sobre você, você diminui a sua potência. Essa pessoa vai chegar a uma fase da vida que ela vai se sentir espremida. E não vai aguentar. E vai ter um dia que ela vai explodir, tá? E ela vai estar tão espremida e ela não sabe por quê. Porque ela foi tão gentil com todo mundo em não arrumar conflito. Ela foi tão gentil com as pessoas e não arrumar treta com ninguém. Na verdade, ela não foi gentil. O mundo precisava da potência dela e ela negou essa entrega por ego, entende? Porque era mais fácil para ela negar a potência e ela só negou a potência. E isso achata, como eu falei lá no começo, lembra da formulazinha? Achata quem você é, diminui quem você é. Você que está se calando nos momentos que você precisava falar, você não é um bom moço, você não é uma boa moça. Você está prejudicando as pessoas, a você mesmo, mas a todo mundo. Por quê? Porque diminuir quem se é, diminuir as suas ideias, diminuir a entrega da sua potência vital, só faz você ficar perdido, achatado, deprimido, com dúvidas sobre sua identidade, com dúvidas sobre a sua própria força diante do mundo.
Toda vez que você precisa se posicionar diante de algo, faça isso. A autoridade seria conquistar a confiança, Dri? Sim, para você ter autoridade, as pessoas precisam confiar em você. Toda pessoa que tem autoridade, ela tem a confiança. Então, sim, antes da autoridade vem a confiança. Se essa pessoa ela não é confiável, então ela vai querer colocar seus pensamentos pela força, né? Então, sim. E no casamento, quando acontece dentro do casamento, Lore, é onde mais acontece. Sabe por quê? Porque é o ambiente que a gente tem mais liberdade. E assim, a gente tem um lado doce e um lado azedo, né? Todo mundo tem. Um lado doce e um lado azedo. Com as pessoas que você passa mais tempo, essas pessoas, elas conhecem o seu lado azedo. Às vezes uma pessoa que passa pouco tempo com você, vocês aqui, por exemplo, vocês só me viram na live, né? Você pode achar que eu tenho só um lado bacana. Eu só falo de coisa bacana, aqui a gente tem uns momentos legais, conversando. Você só me vê no meu dia bom, entende? Pode ser que tu ache que eu seja só o lado doce, né? Mas quem come arroz e feijão comigo sabe do meu lado azedo. E é com essas pessoas que eu preciso melhorar. E é com essas pessoas que eu preciso trazer esse equilíbrio sem diminuir a minha potência. Então é justamente no casamento, na família, ou com quem trabalha com você todo dia. O cara tá lá, entendeu? Pelo menos 8 horas por dia do seu lado, ele é o seu par, né? Em algum departamento que você trabalhe, ou seu sócio, né? Cara, o cara tá lá todo dia com você. Então é nas relações onde se tem mais liberdade que isso é mais difícil. Mas é aí que você vai aprender. Não diminui sua potência, não imponha com força, porque você perde toda a sua autoridade. Conquiste a confiança e é um esforço seu. Então lembra, viver e exercer a liberdade. Logo, eu sou responsável pela minha vida. Se eu sou livre, isso significa que ninguém vai vir aqui resolver os meus problemas. Não vai descer Deus do céu e falar: olha, minha filha, seu dinheiro do mês, aqui a casa que você quer comprar, tá aqui as coisas que você quer pra sua vida. Não vai vir. Por quê? Porque eu sou feita livre. Se eu sou uma pessoa livre, eu vou exercer a minha liberdade. Para eu exercer a minha liberdade, eu vou usar a minha potência vital, que é colocar para fora aquilo que eu sou de fato, realizando e pegando na mão a minha vida. Isso são as coisas simples do seu dia a dia, colocando força para fora. Então todas as suas metas, todos os seus grandes objetivos têm que estar fora de você para você conseguir colocar a sua força vital. Ao fazer isso com integridade, você já confiou, você já conquistou a confiança das pessoas. Por quê? Porque você é autêntica. E com isso, você já conquistou a confiança das pessoas, o que te dá mais força para exercer a sua energia vital e ser quem você é e colocar para fora as coisas que precisa. É pegando a vida com a própria mão, tendo clareza que isso é ser livre. Ser livre é viver a própria vida, é parar de achar que vai vir alguém sacudir uma varinha ou falar pra você, pra mim, pra nós, ter 3 pedidos que vai resolver as nossas coisas. É a consciência de que somos nós que pegamos a nossa vida na mão com a nossa força vital, nos objetivos que temos fora de nós e não dentro de nós mesmos, que vamos conquistar a própria vida e exercer a liberdade de viver. É difícil. É muito difícil, gente. Não é fácil, entende? Se tá parecendo fácil aqui, só tá parecendo. Não é fácil. É um desafio. Por isso as pessoas, muitas pessoas, se entregam para qualquer coisa onde elas se tornam reféns. Muita gente gosta de ser refém.
refém, precisa de um motivo, sabe? Porque aí não é ela mesma falar, ai não, mas se não fosse a bebida na minha vida, eu seria diferente. Mas sabe, isso aqui é maior do que eu. Ai, o vício da bebida é maior do que eu. Ai, se não fosse pornografia, nossa, minha vida estaria bombando. Mas sabe, isso aqui é maior do que eu, é mais difícil do que eu. Por isso eu tenho um problema com pornografia. Ai, se não fosse jogo, nossa, eu estaria bombando. Mas aqui, nossa, você não sabe, meu pai me criou jogando. Então hoje eu perco muito tempo na minha vida, ou apostando, ou gastando tempo zerando o jogo. Qualquer coisa. Ai, se não fosse a depressão, ai, se não fosse a minha fibromialgia, ai, se não fosse a minha ansiedade, nossa, eu estaria outra pessoa. A pessoa quer ter uma desculpa, ela precisa de alguém para colocar a culpa, porque é muito difícil você falar e pegar o negócio na própria mão e falar, é minha responsabilidade, porque eu sou livre, porque eu sou feita livre, logo é minha responsabilidade. É muito difícil, não é fácil, mas é possível, porque quando você fizer isso, você vai fazer o quê? Você vai usar a sua potência vital, e cada vez que você usa a sua potência vital, sua potência de vida, você amplia ela. E quanto mais você executa a própria vida, mais força você ganha para executar a própria vida. Quanto mais você se diminui, menor você vai ficando, mais achatado você vai ficando. Quanto mais você permite perder as suas liberdades, menor você vai ficando. Por isso você se torna massa de manobra, porque você perde a sua liberdade de pensar, sua liberdade de pensamento, perde a sua liberdade de escolha. Entende? Olha, a minha bateria aqui tá acabando. Alguém tirou meu cabo daqui. Né, Ana? Cadê meu cabo? Dúvidas, perguntas sobre isso, gente? Eu acredito que tem várias, né? Me conta um pouco. Aqui. É o mais comum, a gente se cala para manter a ordem no relacionamento, mas a pessoa só piora e a gente acaba ficando em um relacionamento tenso. Alessandro, toda vez que você se cala, ou coloca pra dentro qualquer coisa que seja potência vital, então óbvio que eu não tô falando de você ser grosseiro, de você bater nas pessoas ou de você colocar maus hábitos pra fora. Eu tô falando sobre você ser você, colocar os seus pensamentos, colocar a sua forma de ver a vida, colocar os seus dons, colocar o seu talento, colocar você pra fora. Toda vez que você se priva disso, você se diminui, se achata. Só que você não é feito pra se achatar. Aí vai acontecer duas coisas. Ou você vai ficar doente, adoecer, ou você vai explodir. Você vai arrumar uma válvula de escape. Em algum lugar você vai explodir. Aí geralmente tende a ir para algum vício, de bebida, de cigarro, de comida, de pornografia, de jogo, alguma coisa, porque tá muito achatado, entende? E isso pode acontecer na educação dos filhos. Os pais que sempre reprimem os filhos, a mãe que tenta achatar a força masculina do menino para ele ser um menininho soft, sabe? Ah, não, ele tem que ser muito educado, mas não é a educação que ela tá dando, é achatar a força. Ai, o garoto gosta de correr, ele tem energia, menino tem mais energia. Ela fala, não, ele tem que ficar sentado de perninhas cruzadas porque ele é muito educado. Minha filha, você tá achatando a energia do seu menino. Entende? Então, achatar energia é sempre prejudicial. Sempre prejudicial. Que bom, minha gente. Então, eu vou encerrando essa live. Eu sei que é uma live, às vezes, mais difícil, né, de ser digerida. Esses assuntos são mais difíceis, às vezes, de ser digerido. Eu vou encerrar ela, vou deixar ela salva. Faz sentido, né? E eu quero que você marque alguém para assistir isso aqui.
marque alguém lá no feed, marca alguém para assistir isso aqui, para pensar isso com você, para você digerir essa ideia junto, marque alguém depois para que você sabe que precisa assistir isso aqui. Cara, se você conhece alguém que tem se achatado, e alguns sinais são depressão, ansiedade, agressividade, né? Porque quer colocar, depois quer impor pela força. E a agressividade pode estar em gritar, em ser histérica, ou na força física também. Essas pessoas, elas estão de alguma forma perdendo quem se é, achatando sua potência vital. Então precisa entender isso. E só ela mesma vai poder ajustar isso, senão ela vai viver escravo e refém de algo ou alguém, escravo do remédio, escravo de terapia, escravo de alguma coisa. E não digo que remédio ou terapia não possa fazer parte da sua vida, pode, assim como já fez da minha, tá? Porém, você não pode ser escravo disso. Você é feito de forma livre e para a liberdade. Toda vez que você não exerce ela, tem alguma coisa errada que você mesmo precisa ajustar. Quando escolhemos ser cristão, devemos ter um relacionamento sólido com Cristo, porque o maior é somente Ele, e não o sistema oprime muitas vezes. Somos livres por Cristo, somos livres. Somos livres por Cristo, isso mesmo. Então é isso, minha gente, eu vou encerrando antes que bata aqui o nosso horário e eu não consigo deixar isso aqui salvo. Marque alguém, vai lá na timeline, marca alguém, e eu também tô com uma caixinha aberta, se ficou alguma dúvida, se você quiser fazer algum comentário, se você quer colocar alguma outra coisa lá nos stories, vai lá e a gente continua esse bate-papo por lá também. Um beijo no seu coração, não permita ser achatado por nada, use a sua potência vital, que isso vai fazer muito bem para você mesmo. E se faz bem para você mesmo, também não é só sobre você, é sobre todos nós. Um beijo para você, obrigada por ter ficado até aqui.